Então, meus queridos alunos, vocês estão bem? Eu sou a professora Neide e essa é nossa atividade assíncrona de número 5, 5, nossa quinta aula de análises sanguíneas, né? Uso zootécnico das análises sanguíneas. Eu imaginei que iam dar 4 aulas, mas como a parte de bioquímica sérica é um pouco mais extensa, eu resolvi dividir dessa forma que eu acho que fica mais tranquilo para vocês e para mim também, né, no momento aqui da gravação dos vídeos. A gente falou nas aulas passadas do eritrograma, do leucograma, da contagem de plaquetas e começamos com a bioquímica sérica falando a respeito das análises de proteínas, né, e compostos nitrogenados. Agora, nós vamos falar dos compostos energéticos e, se o tempo me permitir, a gente fala das atividade enzimática. Energia, né? Eu coloquei essa foto aqui do milho só para a gente lembrar que é um dos principais componentes energéticos aí nas dietas dos animais, mas existem outros, né? E na maioria das dietas dos animais, mas existem outros e a gente pode sim, né, trabalhar com e deve trabalhar com outras fontes para não depender de uma fonte única. Mas enfim, para nós aqui, o que interessa? A gente começa falando, né, de lipídios totais. Eu tô achando melhor que é melhor eu ficar aqui em cima. Isso. De lipídios totais, né, que são o colesterol, os fosfolipídios, os triglicerídeos que estão lá, assim, circulando no plasma. Esses lipídios totais são reduzidos em animais jovens e gestantes justamente por causa da alta taxa de mobilização para o crescimento e, no caso das gestantes, para o crescimento fetal. E estão aumentados em casos de caquexia, né, que é a fome extrema, e no pós-parto. Né? Existem, inclusive, doenças do pós-parto que cursam com aumentos desses compostos. O colesterol, né? A gente lembra que ele é precursor de hormônios e de ácidos biliares, é importante. A fonte, né, do colesterol total é a dieta e a síntese hepática. E tem as frações. Agora vocês vão entender aquela história do colesterol HDL, né, dito no ser humano como colesterol bom, porque ele é o protetor das artérias. O LDL, HDL de High Density Lipoprotein, LDL de Low Density Lipoprotein e VLDL de Very Low Density Lipoprotein. Esses são as frações, né, do colesterol. As frações são formas de transporte do colesterol no sangue. Essa lipoproteína aqui de alta densidade, baixa densidade e muito baixa densidade são os carreadores, né? Como se fossem os carrinhos ali que estão carregando esse colesterol dentro do corpo. O colesterol pode estar aumentado de forma fisiológica, na lactação, na gestação, nos animais idosos, que a gente sabe que tem um metabolismo, né, mais lento e que o colesterol pode estar aumentado, por maior produção após a alimentação, né, com alimentos ricos em gorduras, dietas com alimentos ricos em gorduras ou dietas com alto conteúdo de carboidrato, é igual a gente, né? Você está fazendo dieta para emagrecimento, o que faz geralmente? Diminui o carboidrato da dieta e aumenta a atividade física. Para quê? Aumentar a mobilização e aí a gente, né, destruir gordura do nosso organismo. Sonho de todo mundo. Ainda pode estar aumentado em doenças endócrinas, o hipotireoidismo, comum aí em cães, né? Na pancreatite, hiperadrenocorticismo e diabetes mellitus. Na síndrome nefrótica, né, renal lá, síndrome nefrótica, que cursa com amiloidose, glomerulonefrite, né, causada por amiloidose, glomerulonefrite imunomediada, porque quando formam muitos complexos antígenos-anticorpos, isso pode lesar os capilares glomerulares e também o restante do tecido renal. Então, acaba que é uma pressão muito grande sobre o rim e o rim pode sim ter problemas. A amiloidose é a deposição, né, de substância amiloide que pode acontecer no rim também, é uma doença mais séria. O colesterol aumentado, assim como no ser humano, em alguns animais, pode ser chamado de hipercolesterolemia familiar, o histórico familiar. Igual a gente tem famílias em que
O pai e a mãe, o pai tem colesterol alto, sempre teve colesterol alto e só baixava com medicação. A mãe não tinha colesterol alto, então, e a família da mãe não tinha. Então, às vezes os filhos, uma parte dos filhos, né, tem a tendência genética do pai e a outra parte dos filhos tem a tendência genética da mãe. Então, a gente consegue, né, separar isso aí bem. É o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Em Rottweiler, Sheepdog Shetland, Doberman, hiperlipidemia de Schnauzer miniatura e hiperquilomicronemia dos gatos. Quilomicrons também são formas de transporte, né, do colesterol na circulação. Se a excreção tiver reduzida também por colestase, o que é colestase? Obliteração ali, entupimento, entre aspas, dos ductos biliares, que vai promover o quê? A excreção reduzida dos ácidos biliares e aí vai começar a sobrar, né, colesterol na circulação. O colesterol pode estar reduzido como um artefato, né, que é um erro, né, no caso de icterícia severa. Então, o soro muito ictérico é impossível de se dosar o colesterol, a concentração de colesterol. Ainda pode estar reduzido na síndrome de má absorção, já falei sobre isso na aula anterior, né, que o animal perdeu grande parte ali da mucosa entérica e aí acaba que não absorve direito os alimentos, por mais que a gente dê uma dieta excelente para ele, ele não vai absorver de maneira adequada. Síndrome de má digestão, isso aí também cursa, né, com gastrites severas, perda da mucosa gástrica e várias outras, né, doenças aí. Doenças entéricas com perda de proteínas, por exemplo, verminoses severas, parasitoses severas. Insuficiência pancreática exócrina, né? A insuficiência pancreática exócrina induzida. E por baixa proteção, no caso, produção, desculpem, no caso de doença hepática crônica, né? Hepatopatia crônica, se o fígado já está lembra que eu falei? Órgão central de metabolismo energético, proteico, energético de carboidratos, de gorduras. Aqui no caso a gente está falando de gorduras. Doença hepática crônica, né? Falha na síntese hepática severa. A gente sabe que até 70% do colesterol circulante é de síntese em algumas espécies de mamíferos. Então, isso varia de espécie para espécie, né? No hipoadrenocorticismo, no pré-parto, porque o animal pré-parto tem uma menor ingestão de alimento no momento pré-parto, né? E também na deficiência de energia na dieta. Então, por isso que o colesterol pode estar reduzido nessas situações. E o colesterol, como esse composto energético, a gente sempre interpreta junto com a glicemia, a análise de urina, que a gente chama de urinálise, níveis de ureia, creatinina, provas hepáticas para saber como é que esse fígado está funcionando, os valores de triglicerídeos circulantes, o índice lipêmico, porque a gente sabe que o plasma com muito lipídio, né, pode interferir, o índice lipêmico ou a lipemia severa, porque às vezes a lipemia, que é excesso de lípido no sangue, é tão grande que impede de fazer a análise de colesterol. A gente é inviável fazer análise de colesterol. No caso dos triglicerídeos, né, que são precursores ali da síntese de gorduras, lembram lá? Triacilglicerol, não é assim? Síntese de gorduras. Podem estar aumentados no caso de quilomicrons ou VLDL aumentados. E as causas mais comuns são a fome, né, animais desnutridos, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e hiperlipidemia, que a gente faz uma parte lá para o assunto que eu gosto muito, que é equidicultura, né? Principalmente, né, os pôneis e animais mini mesmo. Não sei se vocês já viram, tem animais assim de 30, 40 centímetros. Além disso, jumentos, né, podem ter casos de hiperlipidemia. Depois da alimentação, o triglicerídeo está aumentado, é fisiológico, né? Alimentou, comeu muito, vai dar o metabolismo todo. Pode ser de origem que a gente fala iatrogênica, o que é isso? Induzida por tratamentos, como é o caso do uso de corticosteroides, né? Principalmente o uso prolongado,
ou ainda, né, herdada, que é a hipertrigliceridonemia, quase que não saiu, dos chinauses miniatura e da hiperquilomicronemia em gatos jovens. Então, a gente fala de diferentes espécies aqui. No caso de aumento, né, de triglicerídeos, pode estar relacionado à síndrome metabólica. Isso é um problema que acontece muito em equinos, né? Obesidade, presença de resistência periférica à insulina, que também acontece no equino, né? Aí o animal tem vários sintomas e pode desencadear doenças graves, né? Porque, sim, infelizmente, engordar cavalo é muito fácil, muscular cavalo é muito difícil. Ou seja, fazer o animal ficar musculoso, treinar a musculatura é diferente de colocar cobertura de gordura no animal, que é coisa que a gente discute lá na disciplina de equidiocultura. Além disso, né, gestação também provoca aumento da lipólise, estresse, né, animal que foi recém-transportado pode gerar sim maior lipólise, porque, pessoal, vocês imaginam transportar um animal e o animal ficar em pé o tempo todo assim, ó, um animal de grande porte, por exemplo, né, bovino, equino, e o animal ficar o tempo todo assim lá na carroceria do caminhão, não vai adiantar, ele tem que descansar daquele processo ali de transporte. Então, pode sim, né, o estresse ser do transporte interferir nas análises. Toxemia da gestação, né, uma situação mais comum em ovinos. Lactação, especialmente em equinos, né, e cetose. Por quê? Né, a fêmea equina é uma excelente produtora de leite e aí nós podemos ter essa lipólise. A cetose, né, o quadro de mobilização, a gente falou na aula anterior que por mais, vocês vão aprender isso no curso, ainda não aprenderam, fiquem tranquilos, vocês vão aprender com mais calma, com outros professores, e vocês vão ter certeza que vocês vão ouvir isso no curso, que é o tal do balanço energético negativo das produtoras de leite. O que acontece? Chega uma fase ali da lactação, que mesmo se eu der tudo o que precisa, o animal não consegue ingerir por conta da capacidade dele de ingestão de alimentos. E a produção de leite está muito grande nesse momento. Então, vai haver um momento em que o animal vai perder gordura, vai perder, se a dieta não tiver boa, vai perder mesmo até musculatura. Então, vai ser uma fase em que essa lipólise, o que é isso? Né? Mobilização da gordura, pode gerar, sim, um excesso de corpos cetônicos por mobilização da gordura e, sim, aumentar a concentração de triglicérides no soro. Além disso, né, os triglicerídeos podem estar aumentados na menor atividade da lipoproteína lipase, que é o caso da pancreatite. Então, suspeita de pancreatite, aí vai ter outros analitos que vão ser solicitados, lipase, amilase. Então, assim, só para falar para vocês que, assim, isso que a gente está vendo aqui de provas bioquímicas séricas, é assim, sabe, o grosso, o mais importante do mais importante, porque tem várias outras coisas que podem ser trabalhadas, vários outros metabólitos que podem sim, né, ser trabalhados aí. A gente tenta arrumar o cabelo, fica pior. Oi, oi, oi. Que na câmera aqui, meu Deus do céu, pra que eu fui arrumar? Tava tão bonitinho. Não, é pro outro lado, Neide. Chega uma certa hora, na sexta-feira à tarde, que a pessoa já não tá aguentando mais. Ops, é pra cá, pra cá, pra cá. Eu vou deixar isso no vídeo só pra vocês rirem. Juro que eu vou. Não vou editar esse negócio, não. Só pra vocês rirem. A professora já tá ficando maluca uma hora dessa com tanta aula remota, com tanta reunião. Oh, voltou. Muito bem. Não estou fazendo vocês perderem o seu precioso tempo aqui, só para ficar bonitinha para os meus alunos verem. Melhorou, melhorou. Enfim, voltando aos nossos compostos energéticos, nós temos que sempre apresentar a análise de triglicerídeo interpretada com colesterol, que a gente já falou, que é outro metabólito energético. Os ácidos graxos, né, não esterificado, de non-esterified fatty acids, o beta-hidroxibutirato, né, esses dois últimos, em ruminantes e camelídeos. Por quê? Porque, né, ácidos graxos poliinsaturados não esterificados ou polissaturados são importantes para o metabolismo de ruminantes e de camelídeos, para a gente poder falar. Agora, esses ácidos graxos livres, né, que a gente está falando, né, que também tem o nome de
além de non-esterified fatty acids, ácidos graxos não esterificados, polyunsaturated fatty acids, né? Refletem o metabolismo de triglicerídeos e também de gorduras na dieta. E são mais aplicáveis em ruminantes, porque os ruminantes, né, aumentam esses ácidos graxos livres quando mobilizam reservas lipídicas, tipo no balanço energético negativo da lactação, em dietas com baixa energia ou em quantidade insuficiente. No caso de bezerros recém-desmamados, por conta justamente dessa transição de dieta aí, no periparto e na lactação. Então, vocês vejam que existem fases metabólicas do animal que estão mais sujeitas a alterações bioquímicas. E aí a gente tem que entender isso, né? E ver no nosso trabalho. Ah, por que ficou pequenininho assim? Muito bem, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, eu acho que é porque pulou, né? Isso aqui nós estávamos falando a última vez, periparto e lactação. E agora, né, nós vamos falar do negócio lá do balanço energético negativo. Como é que é isso? No caso extremo de privação de alimentos, né? Em estresse, vacas leiteiras gestantes ou no início de lactação, em que se aumenta os ácidos graxos livres justamente por quê? Por aumento da lipólise. E aí o que acontece? Corre risco de haver o que a gente chama de lipidose hepática. O que é isso? Acúmulo de lipídio. Lembra que eu falei que o fígado é o órgão central de metabolismo, de proteína, gordura, carboidrato? Onde que vai mobilizar a gordura para poder utilizar como fonte de energia se o animal está comendo pouco? No fígado. E aí o hepatócito pode ficar repleto de gordura tentando metabolizar e é o caso de acontecer a lipidose ou esteatose hepática, que é sinônimo. O aumento de ácidos graxos livres, né, vai acontecer após a alimentação, assim como a gente já falou para o colesterol, para os triglicéridos, né, é normal após a alimentação. Então, tem que ser avaliado o tempo de jejum do animal. Após o exercício, é por isso que quando a gente vai fazer exame de sangue, eles falam assim, fica 72 horas sem fazer exercício físico. Aí as pessoas igual eu que fazem exercício físico todo dia, quase infarto, né, de estresse aqui, porque não pode fazer, né, a sua caminhada, sua corrida, seu exercício físico lá de musculação, seja o que cada um faz aí no dia. É bom fazer, viu? Principalmente nesse tempo de pandemia. Faça uma corrida do corredor, aqui em casa a gente sobe e desce a escada, não sei quantas vezes, isso é bom também. Além disso, no estresse, né? Esse estresse fisiológico, então pode ser que vocês não estejam aí emagrecendo porque estão com aumento de ácidos graxos livres, em parte, né? Porque estão comendo muitinho. Eu tô precisando me policiar, né? Para não ir na geladeira toda hora que a gente está em casa estressado. Além disso, aumento de ácidos graxos livres no caso de problemas endócrinos, né? Como diabetes mellitus. E sempre a gente interpreta os ácidos graxos livres com beta-hidroxibutirato nos ruminantes e com glicose, principalmente nas espécies não ruminantes. Essa situação aqui, ó, que infelizmente não é rara da gente ver nas nossas fazendas aí, né? Nossas não, na minha não tem gado assim não. Tô falando nas fazendas que a gente visita, principalmente aqui na região do norte de Minas, né? O que acontece? A carência é tão grande, mas tão grande, que a mobilização foi tão exagerada nessa desnutrição severa aqui, olha, dá até para estudar anatomia, infelizmente, nos ossinhos desses animais aqui, não é isso? Que é a desnutrição severa e caquexia, que aí não tem mais o que mobilizar de gordura aqui, tá? Já está mobilizando aqui proteína do próprio corpo. Então, acaba que não tem mais o que aumentar de ácido graxo livre aqui. Quanto aos corpos cetônicos, né, eles são resultados também do metabolismo de ácidos graxos. Não sei se vocês já repararam que após a gente começar uma dieta mais restritiva de carboidratos, né, primeira coisa que a gente perde é o bom humor, né? Sim, porque o que está acontecendo? A insulina baixou, tá precisando de insulina para colocar glicose na célula. Aumentou quem? Glucagon. Glucagon é de raivinha, a gente fica raivosinho. Então, a primeira coisa que a gente perde é o bom humor, né? Quando muitas vezes a gente tá fazendo uma dieta muito restritiva. E depois a gente começa a ficar com bafinho, já repararam?
Porque às vezes dor de cabeça, porque o cérebro não trabalha tão bem assim com outras fontes de energia que não sejam glicose. Ele trabalha um pouquinho com o corpo cetônico, mas não trabalha tão bem, por isso que dá dor de cabeça. Aquela dor de cabeça que você vai lá e come um biscoitinho água e sal, a dor de cabeça vai embora assim, como se fosse mágica. Isso é o quê? Carência de glicose lá no cérebro. Então, esses corpos cetônicos que eu estava falando é por conta da mobilização de gordura. Então, é por isso que às vezes a gente chama assim de hálito cetótico. Acontece nos diabéticos, né, por conta do metabolismo lá da insulina, que eles são carentes de insulina, e a partir de mobilização de gordura, de ácidos graxos. Beta-hidroxibutirato, principal, acetoacetato e acetona. Sempre que o beta-hidroxibutirato estiver aumentado, tem um risco maior de lipidose ou de esteatose hepática. E fígado, pessoal, é assim. Assim como para o animal perder peso e gastar a gordura dele não é de um dia para o outro, a recuperação de uma lipidose hepática no animal também não é de um dia para o outro. Tem certos graus de lipidose hepática que demoram 30, 60, 90 dias para serem recuperados, dependendo da idade do animal. Em animais mais velhos, a lipidose hepática já é mais difícil da gente reverter com os trabalhos aí. Os corpos cetônicos, então, vão estar aumentados, né, em jejum prolongado, lá no balanço energético negativo, que a gente já falou das vacas de leite, as éguas também, chamada de cetose dos ruminantes, né, em vacas de leite de alta produção, na deficiência de cobalto, nas ovelhas no final de gestação, principalmente no caso de gestações gemelares, que a mobilização ali é intensa, e também ovelhas com toxemia da gestação, porque é o caso aí de principalmente acontecer também em partos gemelares. Então, sempre há esse risco, né, de muita mobilização de gorduras, aumento de corpos cetônicos, aumento de colesterol, triglicérides. O beta-hidroxibutirato, então, pode estar aumentado em ingestão de alimentos apodrecidos, né, como silagem deteriorada com excesso de ácido butírico, aquela silagem escura, podre, ruim, mas tem hora que o animal não tem outra alternativa de um volumoso para comer e acaba ingerindo. Em casos de diabetes, fome extrema e lactação em pequenos animais também pode gerar cetose. Sempre, né, interpretar com glicose, ácidos graxos não esterificados, triglicerídeos e provas hepáticas para a gente saber como é que está o metabolismo. Estão vendo que tudo aqui eu estou falando que vai recorrer lá, convergir para o metabolismo? A glicose, né, o nosso outro metabólito energético, é a principal fonte de energia para as células. Nos ruminantes é pouco absorvida, porque o que cai de carboidrato vai cair no rumen, né, dos ruminantes completos e vai ser utilizado pelos micro-organismos ruminais ali. No ruminante é formada por gliconeogênese, né, a formação hepática a partir de precursores como ácido propiônico e glicerol. Quem regula a glicose, igual eu já falei, é a insulina, né, ajuda a glicose a ser internalizada na célula, porque excesso de insulina, de glicose no sangue é ruim, falta também é ruim. Então, é assim, hiperglicemia, quando há excesso de glicose no sangue, hipoglicemia, quando falta, né, menor a concentração de glicose no sangue. O glucagon, ao contrário, né, um hormônio, a insulina é um hormônio anabólico, né, que a gente fala de colocar glicose dentro da célula, e o glucagon é um hormônio catabólico, né, que vai nos pedir para o organismo fazer glicose, fazer carboidrato a partir de outras fontes, né, um hormônio gliconeogênico. Não, glicolítico, desculpe, glucagon é glicolítico. E também influenciada por catecolaminas, que é o caso do estresse. Vocês imaginam, o bichinho que nunca sai de casa, já sai de casa só para ir ao veterinário, já sai com medo. Chega lá, ainda vê um tantão de gente todo de branco, se tiver estagiário na clínica, né? Assim, aí todo mundo chega a apertar, lindinho, bonitinho, guti-guti, neném, quer apertar, e o bichinho lá que nunca foi apertado por outras pessoas lá, todo estressadinho, né? Todo estressadinho. Ainda vai chegar num lugar com uma mesa de inox fria, que ele não sabe, nunca viu.
e ainda ser coletada a amostra de sangue. Isso tudo pode interferir na glicemia dele, sim. Hipoglicemia, já falei, a baixa de glicose, né? Um desequilíbrio energético em ruminantes, vacas lactantes, ovelhas em gestação avançada e com toxemia da gestação. Overdose de insulina, sim, existem cães e gatos que tomam insulina todo dia, às vezes o proprietário erra na dose ali, né? No caso de insulinoma, tumor de células insulínicas e de causa hipoglicemia idiopática em cães, que é aquilo que eu falei de causa indeterminada que pode acontecer nos cães, né? Esse caso aí. Ups, o que eu coloquei aqui? Hiperglicemia, né, pode estar relacionada à deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, importante também lá para o metabolismo neuronal. Diabetes descompensadas em cães e gatos, exercício, né, porque a mobilização ali das reservas para cumprir, né, o papel energético de fornecimento de energia ali, por exemplo, para o músculo, ou estresse. Em exercício, leia-se também transportes prolongados, principalmente de grandes animais. Uso de glicocorticoides, né, síndrome de Cushing, hiperadenocroticismo, fluido com glicose ou dextrose em excesso, no caso de animais que estão sendo feita fluidoterapia endovenosa. Lactato também, né, é um metabólito energético muito utilizado em cavalos, resultante do metabolismo anaeróbico da glicose. Vocês estudaram isso lá em bioquímica, não é assim? A gente pode utilizar a glicose de forma aeróbica, que é a forma mais, vamos dizer assim, que vai render mais energia para o organismo, mas na hora que satura o sistema aeróbico, o animal começa a utilizar o sistema anaeróbico de utilização da glicose e produzir ácido lático lactato. Produzido aumentado em atividade física intensa, né? Nos equinos é indicativo do condicionamento ao exercício e ferramenta para seleção de animais mais resistentes. Esse resistente aí, entre aspas, é o seguinte: animais em que as células musculares são melhor preparadas para o exercício muscular. Existem raças específicas para o exercício muscular de curta distância, de média distância e longa distância. Um equino pode ser trabalhado para pequena, média e longa distância? Pode, mas existem raças que já foram selecionadas especificamente para cada um desses propósitos. Hashtag propaganda de outras disciplinas que eu vou falar por aí com vocês, inclusive em exterior e julgamento de equinos. Muito bem. Alterações bruscas na dieta, né, podem, para carboidratos rapidamente fermentados no rumen, vocês sabem que, por exemplo, o milho, né, ou uma dieta altamente concentrada em componentes energéticos, caindo lá no rumen, vai produzir, né, os micro-organismos vão aumentar o perfil de produção de ácido lático, a absorção ali pelos capilares da mucosa ruminal, e nós vamos ter aumento de ácido lático, né, de lactato. E pode ser útil, né, para monitorar o padrão de fermentação ruminal em mudanças de dieta, porque se o lactato estiver aumentando demais, a gente não pode, entre aspas, apertar a relação concentrado-volumoso mais, né, naquele animal ali, não dá para ficar aumentando muito concentrado ali. A parte de enzimas. Enzimas, existem também diversas aí que podem ser estimada a atividade. Enzima a gente não fala concentração sérica, a gente fala atividade. Por quê? O que a gente faz? A gente pega o soro e incuba lá com o substrato da enzima em condições ideais de temperatura. Então, a gente vai fazer o quê? Medir a atividade enzimática e não a concentração enzimática. A atividade dessa enzima que a gente mede. A fosfatase alcalina, né, é uma enzima de células e de ossos, mas aumenta, né, no caso de deposição óssea, que ela está aumentada, dano hepático, porque ela também é uma enzima hepatocelular, doenças do trato biliar, colestase, lesões intestinais, doença de Cushing, uso de glicocorticoides ou barbitúricos, barbitúricos são anestésicos gerais, barbitúricos, ou dano tecidual generalizado, incluindo cânceres. Então,
vai depender muito da sensibilidade do clínico, quais exames que ele vai pedir para interpretação, porque senão fica pedindo tudo enquanto há e depois às vezes mais confunde do que ajuda. A enzima alanina aminotransferase vai catalisar a transferência do grupo amino do glutamato para o alfa-cetoácido piruvato, com formação de alanina e alfa-cetoglutarato. Lembram lá da bioquímica? Pois é. A alanina aminotransferase aumenta no dano das células hepáticas, musculares e também no hipertiroidismo. E ela sendo mais usada em cães e gatos. A aplicabilidade para ruminantes é de uma outra enzima que a gente vai falar mais daqui a pouco. A glutamato desidrogenase, né, que também aumenta no dano hepatocelular, na necrose hepática em equinos e ruminantes. E a gama-glutamiltransferase, né, que é GGT ou gama-GT, aumenta no dano hepático crônico, sendo muito útil aí também para a gente trabalhar com equinos e ruminantes. Essa aqui é a que eu falei que aumenta lá no bezerrinho após ele mamar o colostro, né? Se tiver mamado em condições adequadas. A creatina quinase, né, ou CPK ou CK, é uma enzima muscular clássica. No ser humano, inclusive, a gente tem creatina quinase subtipo muscular cardíaco, subtipo muscular da musculatura periférica, para saber, né, se aquele coração já está em sofrimento ali muscular, porque às vezes é um pré-infarto, não é ainda o infarto, mas é um pré-infarto, já está sofrendo um pouquinho aquele músculo cardíaco ali com a falta de sangue. Também aumenta em rabdomiólise, o que é isso? É lise muscular extensa, e no tromboembolismo aórtico, que é o que eu falei lá da gatinha que meu amigo operou, que eu coloquei lá, né? Tinha tromboembolismo aórtico. Uma das análises que ele deve ter feito, né? Também deve ter sido a creatina quinase. E aumenta de forma leve nos casos de hipotireoidismo. Então, a gente pode dosar essa enzima aí. Aspartato aminotransferase é a enzima que a gente usa também em ruminantes para dano hepatocelular e dano muscular e também no hipotireoidismo. E a baixa atividade enzimática pode representar atrofia ou fibrose dos órgãos, principalmente do fígado, ou ainda deterioração da amostra. Então, assim, para dosagem de enzimas, o soro a gente não pode ficar congelando por muito tempo. Para os outros metabólicos também não, mas assim, às vezes aguenta um pouquinho mais do que a gente trabalhar com a enzima. Enzima, quanto mais rapidamente a gente medir a atividade enzimática, melhor, né, para a gente poder fazer a análise daquele material ali. Lactato desidrogenase, também dano hepático e muscular, e sempre associar com outras enzimas para confirmação. E sorbitol desidrogenase, né, que também aumenta em dano celular hepático agudo, só que é perdido em poucos minutos no soro. Então, assim, é praticamente só mesmo para trabalho de pesquisa. Não, eu não vou mexer no cabelo de novo, porque senão eu vou fazer aquela bobagem e atrapalhar meu cabelo todo, e aí vai ser mais um motivinho para vocês rirem. Enfim, além disso, né, nos animais com pancreatite aguda e disfunção renal crônica, pode ser dosada a alfa-amilase e a lipase. Vejam aqui, ó, né, a carinha do animal com pancreatite, aquele animal já com síndrome metabólica, né, com sobrecarga. Vocês estão vendo aqui que o score corporal dele tá bem gordinho, né? Então, é o que a gente tem que alertar os proprietários. Nem sempre animal gordinho é animal sadio, e fazer dieta com os nossos animais é pelo bem deles, pela saúde deles, e não ficar engordando os bichinhos que eu morro de dó. Enfim, para a gente terminar nossa conversa de aulas assíncronas, nós ainda vamos conversar sobre artigos, nós vamos ter discussão, nós ainda temos muita coisa boa aí vindo na disciplina. Nem todos os testes bioquímicos podem ser, né, caros. Ah, professora, hoje quanto deve custar mais ou menos uma análise de glicose? Em torno de R$16. Quando é experimento que a gente faz muitas, o laboratório dá um desconto para a gente. Ah, uma dosagem de enzima em cavalo já deve ser um pouco mais cara, em torno de uns R$30. Então, varia o preço dessas análises. E também feitos com equipamentos sofisticados. Nem sempre isso é preciso. Por exemplo, proteína total.
existe um equipamento, daqui a pouquinho eu vou mostrar, né? Por refratômetro, que com uma gota de soro a gente já consegue ter uma análise boa da proteína total. E aí a gente consegue, por exemplo, no lugar que tem muitos bezerros, né? Muitos animais nascendo, principalmente para gado de leite, né? Que separa o animal e tal, a gente pode fazer antes e depois de mamar o colosso, que a gente já tem uma ideia se a transferência de imunidade ali foi boa ou não. E além disso, né, a limpeza de tubos e equipamentos é indispensável. Se vocês forem trabalhar aí com pesquisa, principalmente com a gente aqui, né, a gente tem água dura. Então, assim, a gente precisa trabalhar com água destilada deionizada, porque senão a gente vai interferir, né, nas análises, principalmente as análises de minerais aí, e não pode. Esse aqui, isso não pode acontecer. Esse aqui é o equipamento que eu falei para vocês, no refratômetro. O último que eu orcei estava em torno de uns R$ 500, então se for para uma empresa às vezes maior, né, o valor justifica, o maior número de animais, por exemplo, bezerreiro às vezes tem 100, 200, 300 bezerros, enfim. De um lado a gente tem a análise, por exemplo, da densidade e do outro a proteína total. Então, além de análise de soro sanguíneo para proteína total, a gente consegue fazer análise de urina ou da densidade urinária, por exemplo, com uma gota de urina. E um equipamento relativamente simples, você pinga a gota de soro aqui, fecha, né, essa casinha aqui, fecha essa tampinha aqui, olha pelo visor e lá dentro você já vê essa né, escala aqui graduada que já dá a leitura, se são 5,8 gramas por decilitro de proteína e qual que é a densidade, por exemplo, quando é o caso da urina. Quando nós estamos trabalhando, né, com as amostras, principalmente laboratoriais, a separação imediata, né, das amostras dos componentes celulares é imprescindível. Então, a gente coleta super cedo dos animais para que eles fiquem em jejum alimentar ali, né, de pelo menos umas 12 horas, a última alimentação, sei lá, aconteceu 4, 5 horas da tarde, no outro dia, 6 horas da manhã, a gente já está lá na escola para poder fazer a coleta dos animais e imediatamente já separa o soro das células. Sempre separar alíquotas das mesmas amostras, por exemplo, se o animal, sei lá, né, animal de grande porte, que às vezes dá 3 ml de soro num tubo grande, de, sei lá, 10 ml. O que a gente faz? A gente separa em vários ependófizinhos para quê? Para ter backup. Então, quando eu for fazer as análises, eu descongelo um para fazer proteína total, albumina, a globulina já sai por diferença, depois descongelo outro, faço ureia e creatinina, porque aí eu vou tendo sempre a amostra nova para trabalhar. Uma coisa que a gente não faz, não pode, gente, é pegar a amostra, descongelar e recongelar. Se eu tenho 3 ml num frasquinho só, eu descongelo, faço, eu vou ter que fazer tudo do mesmo animal no mesmo dia. Né, experimento, nem sempre a gente consegue ficar trocando de técnica toda hora. Então é bom a gente ter essas dicasinhas aí nas considerações finais. E sempre, né, os valores das análises têm que ser acompanhados de avaliação do animal como indivíduo, do rebanho, da dieta, da fisiologia e da hematologia, porque a gente pode ter situações específicas, né, em cada um dos rebanhos. Esses aqui são os ependorfzinhos, né, que a gente coloca, fraciona o soro ou o plasma dos animais, principalmente soro, né, e o jeito certo de usar é esse, né, pessoal? A gente nunca enchê-lo completamente, porque aqui, ó, né, se esse for de 1,5 ml, nós temos 500 microlitros, 1.000 microlitros, que é 1 ml, e 1,5 ml. Então, a gente é mais do que suficiente. Tem análise que são 10 microlitros que a gente usa de soro. Então, é mais do que suficiente. E aí, o que eu tenho? Por exemplo, se eu tenho 3 ml de soro, eu vou dividir, né? Se for 500 ml cada um, em 6. 6 vezes 5, 30. Isso, em 6. Aí eu tenho 6. E às vezes ainda consigo, né, congelar e guardar algumas amostras para backup, para repetir alguma análise, se é que ficar alguma dúvida, tá bom? Só para a gente poder entender isso. Se eu posso deixar algum recado importante, né, para os meus futuros zootecnistas aí, alunos, é que aprendam a fazer anamnese, sabe? Fazer perguntas ao tratador, ao proprietário
e deixá-lo à vontade para responder do jeito dele, porque às vezes até as pessoas fazem perguntas, mas inibem as respostas ou induzem as respostas. Então tem que fazer a pergunta e deixar a pessoa à vontade para responder do jeito que ele sabe. Não é já entrar na pergunta explicando, não. Faça primeiro o diagnóstico de situação, chegue no local, deixe a pessoa falar, vá fazendo as perguntas, vai induzindo. Vocês acham, a gente acha no início da vida profissional da gente que é perda de tempo, às vezes aquela chegada, aquela conversa, né? Às vezes o cara até te chama antes para tomar um cafezinho do que você vai lá. Você tá doida para montar no cavalo, é para ver os passos, é para ver os bichos, o que vai estar acontecendo, é a dieta, não sei o que, lá, é para ver, né, o curral, não sei o que, não sei o que. Calma, vai chegar esse momento de vocês virem isso. Mas é importantíssimo essas informações que o proprietário, o tratador pode passar para a gente. E tem hora que às vezes eles entram em conflito, né? O proprietário fala uma coisa, o tratador fala outra, então a gente tem que ter muito jogo de cintura, né, para estar nesse meio aí e não sair queimado da história. Essas aqui, além disso, né, para além de anamnese, nós podemos indicar a partir dos problemas que forem diagnosticados na propriedade, os possíveis exames bioquímicos a serem solicitados de forma economicamente viável. Como vocês viram, é muita coisa, é muito exame que pode ser pedido. Se a gente for pagar por tudo isso, às vezes inviabiliza até o custo do animal. O animal é tão baratinho que nem dá para a gente fazer o custo daquele análise. Ou então o problema tá. Opa, desculpa, eu voltei ao invés de ir para frente. Ou então o problema já tá tão na cara que você nem precisa, tá tão evidente que você nem precisa de um hemograma para provar que os animais estão com anemia. Por exemplo, eles já estão lá com aquele maior edema de barbela por causa de verminose, por exemplo, hemoncos, né? Vermes que são sugadores de sangue. No caso de ovina, é muito comum, às vezes, a gente encontrar rebanhos muito parasitados e já com edema de barbela. Essas são as principais referências, né, que a gente utilizou aqui. Esse livro, Clinical Biochemistry of Domestic Animals, né, do professor Caneco, são livros clássicos. Esse é um compêndio clássico, né? Então, a gente... Gonzalez também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Perfil Metabólico em Ruminantes, é um livro também bom. E esses foram os principais. O Merck Veterinary Manual também são livros bons para a gente trabalhar. E eu deixei também muito material para vocês baixarem lá na página do Moodle. A partir de... Eu acho que eu vou dar vocês mais um tempinho para vocês fazerem, né, as atividades avaliativas, e espero ver vocês aí todos sadios e felizes no próximo vídeo. E agora termina a parte assíncrona das aulas. Nós vamos ver como é que vamos fazer as partes seguintes, né? Que temos que avaliar os artigos e fazer discussão. Como o grupo é pequeno, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir fazer por reunião remota. E aí eu preciso marcar dia e horário com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Me deem retornos por aqui, ó, nos comentários aqui. Vocês sabem que tem a maior liberdade de falar comigo. Coisas que não estão adequadas, coisas que estão adequadas, porque a disciplina é construída para vocês e por vocês. Então, eu espero ter contribuído com essas aulas aqui para o entendimento de vocês, e nós vamos seguir trabalhando e sim melhorando a cada dia. Muito obrigada, grande abraço, gratidão.